Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, né? Vamos até parar de falar no Hitler, que ele foi o Ótimo. capiroto mesmo, né? Sim. Ele foi, né? Se existe um demônio na Terra, foi ele. Mas É. recentemente, Alberic, eu não sei se você viu, teve o show do Travis Scott lá nos Estados Unidos, onde 8 pessoas morreram. E se você vê o show, você chegou a ver esse caso? Não, não vi. Esse Travis Scott é um rapper. Eu sei. E ele estava fazendo um show lá nos Estados Unidos e muitas pessoas passaram mal ao mesmo tempo e 8 morreram. Muitas desmaiaram. Foi assim, ao mesmo tempo. E se você olhar o palco ali, tem todo um simbolismo, parece que é um portal, é um negócio meio louco. E no e num podcast que eu estava assistindo do Daniel Mastral, ele cogitou a possibilidade daquilo ser um tipo de experimento também de hipnose coletiva, que talvez eles não quisessem que aquilo desse aquele resultado, ou talvez eles estavam testando alguma coisa. Porque 8 pessoas morreram e dezenas desmaiaram do nada, no meio do show. Pode Pode. procurar. Travis Scott. Foi no finalzinho do ano passado, se eu não me engano. É algum tipo desses rituais aí que o Pode pessoal ser. tá? Pode Pode ser, ser, né? inclusive, a montagem do que foi feito, a montagem ritualística, simbólica e tudo mais do que foi feito, feita justamente para gerar essas mortes como um tipo de oferenda. Tá? Um ritual, ó, vamos matar sem pegar em arma, sem pegar em faca, tá? Mas a gente gera essas mortes vão para as entidades que estão cuidando do meu sucesso e a gente toca o barco. Mas pode acontecer de começar a se repetir muito, né? E aí pode ser um tipo de experimento, porque se for experimento, eles vão tentar de novo. E há possibilidades científicas de dar errado de novo, entende? Aí já todo mundo vai ficar antenado. Então é algo assim para você fazer um experimento desse em público que não dá para você fazer experimento uma vez só. Né? Você vai ter que fazer vários até você obter o resultado perfeito que você quer. E todo mundo vai acabar descobrindo ou desconfiando, mesmo que não há prova alguma sobre isso. Então, é isso que. Depois eu vou te passar o link do show para você ver. É muito estranho, cara. Tá ali no. Tipo as boates que pegam fogo, né? É, aí falaram que acho que assim, para a mídia, né, ficou uma história assim. Ah, tinha algum grupo lá, uns malucos que estavam injetando drogas nas pessoas. Mas essa é uma teoria assim que eu Difícil, né? discordo. Eu Difícil de acontecer. discordo. Eu acho que foi algum ritual ali que eles estavam fazendo, algum teste. E por falar nisso, ó, tem uma pergunta aqui da Cristiane também, e também tem outras aqui da Silvana Soares. Eu até a gente fico, eu fico tão obcecado aqui na nossa conversa que eu esqueço de olhar aqui o chat, né? Ela está perguntando se você já participou de algum ritual, Alberic. Você já participou de algum ritual? Bom, para a gente falar disso, a primeira coisa a gente tem que falar, né? O que é um ritual? O ritual é você sentar todo dia na mesma cadeira do almoço, é você andar na mesma calçada para ir para o serviço todo santo dia. O ser humano ele faz ritual o tempo todo, tá? Muitas coisas que o humano faz é extremamente ritualística. Eu sei que o cunho da pergunta dela Do lado é mais místico, profundo, né? né? Sim, sim. Do lado Eu, místico. Assim. eu, como um estudioso, né, da mente humana, estudioso desses mistérios de como funciona o universo, obviamente, eu já fiz rituais, eu sei escrever rituais, eu já criei rituais, tá? Que são todos científicos, pautados em leis que existem na natureza. Todavia, a ciência ainda não tem aparelhos para medir essas coisas. Entende? Por exemplo, para você destruir o argumento da Terra plana em 1 segundo, eu pergunto para você assim: se você pegar um canudinho e colocar no sabão e assoprar, ele vai sair com que forma? Forma de moeda ou vai sair redondo? Por que ele Redondo. sai? Por que ele sai esférico? Porque existem leis. Existe núcleo gravitacional, a necessidade do universo de organizar tudo para que o círculo, a esfera, ele sempre tende a se tornar perfeito.
Então, essa busca do universo de deixar tudo perfeito é o mesmo tipo de força auto-organizativa que faz, às vezes, sua vida tá cheia de problema e daqui a pouco ela ia se solucionando sozinha e acabar as coisas dando certo. É a mesma mecânica do universo. Então, você vai estudando esses mecanismos, essas leis do universo, entende? A esfera ela é feita de duas coisas, o côncavo e o convexo. Se você pegar eles separado, um faz força atrativa, o outro faz força repulsiva. É o começo do eletromagnético, o giro do movimento circular, faz o giro da eletricidade, faz a força do magnetismo. Então, todas as leis elas são ligadas umas nas outras, em um contínuo. Então, você vai estudando essas leis do universo e você vai entendendo como você pode usar isso ao seu favor. Isso é um ritual. Entende? Nunca participei de rituais de sacrifício de crianças, orgia sexual coletiva, né? Como no filme De Olhos Bem Fechados, que mostra lá a alta elite fazendo orgias, aquilo que a gente fantasia, né? Quando começa a pensar nessas elites, né, mundiais, querendo globalistas, né? É aquele filme lá, De Olhos Fechados, né? Com Tom Cruise. Ele realmente, né? Ele vai lá numa orgia, todo mundo de máscara. É isso que a gente. Satanismo, né? Coisa do tinhoso, né? Mas a pergunta dela, eu acho que foi nesse sentido, né? De um ritual místico, assim, que assim, foge do comum, né? Mas eu gostei dessa visão que você nos deu, que às vezes a gente não percebe, né? Mas aquela coisa de acordar todo dia no mesmo horário, descer. Tudo é um ritual. Abrir a janela, respirar um ar, comer, tomar um café, sentir o cheirinho, sair para trabalhar pelo mesmo caminho. É um ritual, né? Eu comento bastante isso no livro de autoajuda que eu fiz, que se chama Acredite, Você é uma Boa Pessoa. Tá? Esse livro realmente ele é feito metodicamente para ajudar pessoas que não estão bem com a vida, não estão bem consigo mesmo. Tem vezes que você olha no espelho, você não aguenta ver sua cara, você fala de novo isso, ou sua vida está muito repetitiva, você está cansado, você não sabe mais o que fazer. Eu fiz uma programação excelente para que as pessoas consigam quebrar esses rituais viciantes delas, quebrar essas continuidades que levam a elas sentirem a vida como uma chatice sem fim, como uma coisa que não muda nunca, entende? Então é um livro feito de autoajuda para verdadeiramente ensinar a pessoa a se autoajudar. Tem que vender meu peixe, né? Não, então, estou até colocando aqui o seu website, para quem quiser buscar os livros do Alberic, né? Vale muito a pena, pessoal. Dá para ver que o homem é uma enciclopédia, né? Incompreendido às vezes, não, Alberic? Porque eu tenho certeza que muitas vezes alguém vai assistir o nosso conteúdo, algum pedaço, e vai já falar, esses caras estão falando bobagem aí. É o tal do preconceito, né? Ninguém presta atenção nessa palavra. Preconceito é um conceito formulado antes de você ver a verdade. O preconceituoso é um burro, entende? Exatamente. A gente tem que estar aberto, né, para ouvir, para coisas novas, para estudar. Como eu falei, eu sou cético, eu até estudo pouco, né, mas eu sou curioso. Desde que eu comecei a conversar com o Alberic, eu já falei, caramba, aqui tem alguma coisa, né? Eu quero explorar um pouquinho mais. Esse angu tem mosquito, né? Se ele topar, né? Porque às vezes você não quer se expor, né? Compra meu livro e vê o que eu penso, né? Mas você está aqui de boa vontade, eu agradeço novamente, mas não estamos terminando ainda, não. A chance aqui, de falar, maravilhosa. Olha aqui, a Silvana Soares, que é uma grande amiga nossa também, ela está dizendo, em uma cirurgia ou acidente, você morre ou entra em coma e volta durante este período e curto período de horas ou dias, aqui se vê e sente e muitos não acreditam. É verdade, são aquelas experiências, também, né, quase morte. O EQM, né? Experiência quase morte, sim. Isso tem um canal no YouTube com vários, assim, um estudo, a gente pode considerar sério, pelo menos, né? Que você vê que é cientista, que é médico, relatando mesmo que o paciente voltou e falava, olha, vocês estavam conversando disso, daquilo, eu vi a hora que você enfiou, caiu a tesoura ali, o cara fala, impossível, né, o cara ter visto isso, ele estava em coma. Aquilo que eu estava falando, eu já li muito sobre isso também,
E tem médicos que estão, por exemplo, operando o cérebro do paciente ou monitorando o cérebro dele conforme o acidente, conforme está acontecendo, e prestando atenção nas sinapses deles, né? As sinapses existem as químicas e as elétricas. Então, ele está vendo que o cérebro está inativo. Vamos supor, se a pessoa estivesse ouvindo o que o médico está falando para a enfermeira, uma área específica do cérebro dele ia estar se acendendo ali, aquele pedacinho, mostrando que ele está reativo ao que ele está ouvindo. Entende? Mas não está, zero. Então, não dá para o cérebro carnal dele estar vendo aquilo. E tem gente que relata que flutua e fica perto do teto e vê eles de cima e conta o que acontece. Então, é isso que eu falo. Esse tipo de experiência é aquilo que eu disse. A experiência não pode ser abalada pelo ceticismo. Eu preciso fazer um parêntese, Rafael. O seguinte, eu fiz curso de psicologia, né? A gente começa a estudar a ciência e tal. Existe um estigma muito errado para as pessoas que começam, eu quero ser do método científico, eu quero me afastar da religião, não sei o quê. O que a pessoa faz? Existiu um consenso na época de Galileu Galilei, na época desses primeiros cientistas, né? Entrava na banheira, via que a água transbordava, opa, o que aconteceu? Por que ela transbordou? Caiu a maçã na cabeça, né? Esses primeiros cientistas, eles queriam desvendar o universo, como eu quis, tá? Desvendar se existe Deus, isso, aquilo. Esse foi o princípio da ciência. Só que chegou a um ponto que eles começaram a desenvolver métodos científicos de pesar, de medir, de fazer isso, de fazer aquilo, em que eles entenderam a incapacidade completa deles de medir o não palpável. Entende? Como você vai medir o seu amor? Como você sabe que o amor do fulano é maior ou menor do que do ciclano? Como você mede o medo da pessoa? Não tem como medir, é impalpável. Existem alguns métodos que foram desenvolvidos nessa tentativa de medir essas coisas, tá? Mas, então, eles entraram num consenso de falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, como a gente não tem possibilidades, capacidades para isso, vamos chamar de ciência apenas aquilo que a gente pode palpar, medir, tocar, tá? Isso foi um consenso por incapacidade. As pessoas entram nesse meio, ou acham que estão entrando nesse meio, e imediatamente, religiosamente, ela fala, não, eu sou cético e ateu. Ela já tem que vestir esse arquétipo nela, porque ela acha que ela é da ciência. Ela acha que o cientista, que a pessoa da ciência, ela tem que ser cético e ateu. E não é isso. É uma má interpretação desse acordo que foi feito pela ciência. Entende? Então, se a pessoa fala, eu sou ateu porque eu sou ligado à ciência, você já sabe, entre aspas, que ele é um certo ignorante no que ele está falando. Tá? É legal porque até o Einstein, né, que para mim foi o maior cientista da história da humanidade. Só perdendo para o Tesla. O Tesla também, né? Mas eu acho que o Einstein viajou mais que o. Ele chegou. Em questões de distâncias, sim. Ele é incrível. O cara se imaginar, né, dentro de um fóton a 300 mil km por hora. Exatamente. E descrever isso aí com a mente, ele foi fantástico. Esse é o poder da subjetividade, né? Ele foi brilhante. Mas o Einstein, no final da vida dele, ele chegou a ter uma declaração nesse sentido, que o universo tinha leis próprias e que alguém deveria ter criado essas leis. Ou seja, ele admitiu que deve haver um Deus, que deve haver um Deus. Ele não, apesar de ser um cientista, né? Ele não Vários negou cientistas Deus. Dizem acreditar em Deus, tudo, né? Ele não negou Deus. Tem alguns que falam que o universo é um relógio sem o relojoeiro, né? É o que você estava dizendo, né? Eu acho também que a ciência não precisa necessariamente estar afastada da religião. Eu acho que as coisas podem caminhar juntas. Devem se caminhar juntas.